a última fala, mas não a menos importante. Professor Macari, por favor. O professor Macari dispensa apresentações. Eu vou ter o prazer de conduzi-lo. O senhor conduziu a gente durante tanto tempo, durante 15 minutos eu vou tentar conduzir. Professor Macari, muito obrigado. Bom dia a todos. Muito obrigado pelo convite. Queria agradecer à professora Marilza, Cristiane, pelo convite. Também queria saudar aqui a professora Maria José, estou vendo aqui a professora Maria Dalva, o professor Pavanelli, o diretor aqui do campus. Queria também aqui o Mário, da APLO, o professor Mário. Temos aqui o professor Rogério, diretor em Rio Preto. Enfim, tem uma série de colegas aqui que, durante a minha passada na universidade, obviamente tive a oportunidade de ter contato com todos e também dizer da minha alegria de estar aqui com o reitor da UFABC, o professor Hélio, o professor Fernando, da EIT, o professor Fernando Costa, por uma coincidência aqui, vocês não sabem, mas tanto o professor Marcos Felipe, o professor Fernando e eu, nós somos egressos da mesma escola, né? Cada um foi para um rumo, mas nós somos egressos, todos lá em Ribeirão Preto, lá da Faculdade de Medicina. Eles na área médica e eu na área de biomédica. Bom, retomando essa exposição, quero ver se eu cumpro aqui o tempo. Queria falar um pouquinho do histórico e nós temos aqui, acho que as nossas mentes, principalmente os professores novos aqui que estão agora exercendo a chefia, né? Todas as exposições que foram feitas aqui são exposições extremamente excitantes, né? Que nos levam a uma reflexão bastante acentuada, tanto do ponto de vista de estrutura, de gestão, de organização, de ações, enfim, né? Mas a primeira colocação que eu gostaria de fazer é que tudo isso nós mesmos inventamos, né? A gente inventa um negócio, depois a gente não tem coragem de agir para desinventar, né? Se existe essa palavra, né? A gente inventou, pois bom, e agora como eu resolvo, né? Então, seja qual a estrutura que for, logicamente que cada um tem um histórico, e talvez esse histórico, né, ele fica muito claro, né? Você vê o histórico colocado pelo professor Hélio, da UFABC, e o histórico colocado pelo professor Fernando, da ET. Quer dizer, são históricos recentes, né? Que com uma ideia muito interessante de ambas as partes, mas estão construindo uma história, né? A USP em Ribeirão Preto, com, né, sua idade, também tem um histórico. A Unicamp também, e nós também. Quer dizer, nós também temos uma história. E aí eu acho que esse ponto histórico também ele passa a ser relevante e não sei por que a gente vai incrustando, né, nas coisas mais conservadoras e não sei se a gente não tem coragem, se a gente não tem muita visão, se tem medo, né, de fazer as transformações. Eu acho que pode ser uma somatória de todas essas, né, essas ansiedades que nos impedem, às vezes, de falar, não, vamos mudar tudo isso daqui para ver o que acontece. Acho que a gente não tem muita coragem de fazer isso. O histórico da Unesp, todos conhecem, não é? A nossa origem é diferente. A nossa origem, para vocês, quem não se lembra, não é? Tem muita gente jovem, mas no início da universidade nós não tínhamos estatuto. Então, para eleger o chefe do departamento, eles tinham uma lista tríplice que ia para o diretor de plantão lá, e ele escolhia. Logicamente que se na lista tinha uma pessoa mais simpática a ele ia escolher esse daí, quer dizer, não tinha critério, né? Porque era interessante não ter uma pessoa que ficasse apurrinhando lá também, né? Certo? Às vezes você
Você acha um chefe que é um pouco carne de pescoço, ele vai lá e fica porrinhando. É assim, é assado, e começa a brigar, faz oposição política, acadêmica, política de tudo quanto é jeito. Então era assim. E para a escolha do diretor, não era diferente, né? A escolha do diretor também mandava uma lista para o reitor. Então ia lá a lista para o reitor e ele escolhia. Então, antigamente, a Unesp era assim, né? É claro que com o advento do estatuto, etc., modernizou. Então, a escolha se democratizou. Então, existe um processo hoje interno, né? Tá democrático. Aqui nós tivemos umas colocações, né, que foram feitas, pelo menos pelo professor Mário, pelo professor Marcos Felipe, que, na verdade, elas são interessantes, porque a motivação para ser chefe do departamento hoje, ela é uma motivação que eu diria assim, não sei se é porque o chefe não tem muito mais prestígio, não é? Se o chefe é o estafeta, se o chefe ele não tem... Eu listei aqui umas 10, eu até dei o nome aqui, 10 angústias do chefe hoje. Depois eu vou dizer essas 10 angústias, né? Então, eu acho que isso criou um problema. Então, talvez aqui, se a gente fosse pedir para levantar a mão, né, quem é chefe atualmente e foi candidato único, talvez, eu acho que uma grande parte vai erguer a mão. Talvez. Né? Porque hoje, talvez, é muito difícil você ter a competição no departamento, porque a figura do chefe ou coordenador, né, como o professor Fernando colocou, ela é uma figura complexa do ponto de vista de gestão acadêmica. A definição do professor Marcos Felipe, né, do chefe estafeta, ela tem que ser feita uma reflexão, mas essa reflexão tem que ir além, um pouco além, porque, na verdade, se é estafeta, não é? Por que é isso, né? Por que a chefia de departamento, junto com o conselho de departamento, tem esse papel hoje? Quer dizer, o que é possível para fazer para modificar? É possível, né? Tem proposta, né? Tem ações para serem feitas. Se você colocar o modelo da IT e o modelo da UFABC, então você não tem mais essa figura. Essa figura fica fora. Quer dizer, esse modelo é melhor, pior? Eu diria com muita franqueza que se um colega meu, professor universitário, que primeiro não foi contratado para fazer administração, então é preferível fazer o seguinte, olha, tira esse chefe, tira essa figura do estatuto e coloca ali um funcionário administrativo. É melhor. Porque se ele não tem poder de decisão acadêmica, é preferível, bom, tudo bem, conserva, quiser conservar a estrutura departamental, pode conservar. Mas não use uma capacidade intelectual de um professor para ele ser estafeta. Acho que não está por aí, é muito caro, né? É muito caro. Acho que você pode fazer uma coisa bem mais barata. E eu vou dizer isso não só do chefe de departamento, mas eu vou um pouco além. Eu vou no diretor das unidades também. Porque se as unidades também não têm uma política, de desenvolvimento acadêmico, científico, se o diretor da unidade ele é também um estafeta, também não deveria... eu acho que também não deveria ter, eu acho que custa muito caro. Quer dizer, se você não tem um diretor que ele seja capaz de catalisar a academia, e assim como o chefe de departamento também não catalisa a academia, é muito caro para a instituição, para o governo, para os impostos que são pagos, manter essa estrutura. Então, acho que devia ser diferente. Então, notem que isso é algo que é complicado, porque se
a definição estatutária que nós mesmos inventamos, nós dizemos, não, o departamento é a célula básica, etc., isso é uma engrenagem. Você parte da premissa que você tem uma engrenagem institucional, que todas essas engrenagens têm que estar bem engraxadinhas, né? Tem que estar focada em algum grande projeto. Né? Como o professor Fernando disse, não, o modelo é bom, é ruim? Bom, modelo é modelo. Né? Você pode adotar o modelo que você quiser. Desde que você tenha, o seu projeto tenha as suas metas e isso seja cumprido, obviamente que você, talvez como eu sou um pouco pão duro, né? Eu acho que se você conseguir atingir as metas com um modelo mais barato, é melhor. Né? Porque aí você pode expandir para esses recursos para outras atividades. Às vezes você adota um modelo que é mais caro. Né? É mais caro. Então, eu acho que isso é bastante interessante. Né? A origem da Unesp, nessa linha, ela é diferente, porque como nós fomos... Né, a Unesp é a origem por lei, né, e já existiam as faculdades, os institutos, que já tinham os departamentos. Né? Então, nós temos... É uma coisa curiosa, isso talvez nós, por falta de experiência, nós não soubemos aproveitar. Porque nós não temos um departamento, como definiu o professor Hélio, que na essência dele é disciplinar. A Unesp não tem desse departamento disciplinar. Né? Na verdade, nós somos, todos eles multidisciplinares, desde o nosso início. E isso é óbvio que é interessante. Hoje você discute e fala, não, mas que interessante que é essa ideia, mas nós não... capitaneamos isso no sentido de poder avançar. Bom, lógico, por várias dificuldades, né? Várias dificuldades. Você pega um departamento na USP, por exemplo, um departamento de fisiologia, que sou egresso de lá, tinha 20 docentes e dentro de uma disciplina. Né? Então, não dá. É o mesmo modelo para coisas diferentes. E aí você tem que saber contornar essas dificuldades. Então, é óbvio que a possibilidade dessas ações transversais na Unesp, desde a sua origem, eram possíveis. Mas devido às dificuldades inerentes de substituição, avanço, etc., isso acaba não acontecendo. Então... eu entendo que a nossa diversidade, a nossa complexidade estrutural, logística, a Unesp é uma grande vencedora. Não é fácil ter uma universidade com essa estrutura, produzindo o que ela produz. Não é fácil. Confesso para vocês que é muito complexo. Mas eu acho que a Unesp é uma grande vencedora, mas uma grande vencedora. Apesar de todos os problemas, de tudo isso, ela é vencedora mesmo, porque ela conseguiu ter uma qualidade acadêmica, que muita gente duvidava que a gente pudesse chegar onde nós chegamos e continua, nesse avanço. É claro que, antes da reforma, se você tinha um modelo departamental como era e tinha um bom titular... Nós tivemos professor lá, né, Marco? Tivemos professor de farmacologia, que era o professor Maurício Rocha Silva. Não era um Zé Ninguém, né? E para vocês terem uma ideia da estrutura do departamento, era. A fisiologia tinha lá o professor Covian, com a sua equipe. Era estudo de departamento? Era. O professor Rocha Silva, quando começava a aula de graduação, ele... entravam os 100 alunos lá na sala, aí o professor João Garcia Leme, vulgo o professor João Falar Grosso, ia dar aula, por exemplo. Não passava 10 minutos, ele como professor titular, chefe de departamento, ele entrava na sala e ficava sentado lá atrás para ver o que o professor João Garcia Leme estava dando de aula, para a graduação. E aí se falasse alguma coisa errada. Então... é óbvio que são modelos que estão muito inerentes às pessoas, que estão ali naquele momento, que
fazem exercer, eu não digo a sua autoridade do ponto de vista de autoritarismo, não, fazem exercer sua autoridade do ponto de vista da academia, do seu conhecimento. E isso hoje, não digo, as universidades estão perdendo um pouco isso. Por isso que o professor Marcos Felipe salientou, né? Se colocar a turma formada naquela época uma turma formada agora, ele gostaria de fazer um embate nisso aí. Eu também acho. Não deixa de ter razão, porque o foco também mudou, né? Foi dito, a CAPES é muito interessante, etc., mas quando bate na graduação, a coisa é complicada. Né? A gente tem mesmo um pouco da leitura, né, que é o sistema, ele não pode ser de tal forma que ele começa a se tornar perverso para as instituições, universidades, cujo foco da essência, como o professor Fernando Costa disse, era formar os profissionais, que tem que estar para o mercado. Né? Uma parcelinha pequena vão ser docentes. É claro que, do ponto de vista de exercer a chefia departamental, a Unesp é professor doutor. Não é? Professor doutor. Aí acontece coisas do arco da velha, né? Então, se a essência do departamento ela está focada em algum grande projeto acadêmico, a pergunta professores, doutores recém-formados têm experiência suficiente para a atividade de gestão acadêmica? Têm experiência suficiente para agregar ideias, iniciativas junto aos colegas departamentais para esse fim? Assumir a chefia do departamento numa condição que eu estou dizendo ideal, né, de um grande projeto acadêmico, interfere na formação desse profissional quando ele assume a atividade administrativa logo no início da sua carreira de professor, assistente, doutor? São questões que nos levam à reflexão, né? Porque tem colegas que eles têm uma capacidade de gestora muito forte. Ele sabe administrar, mas só isso às vezes não é suficiente. Só isso às vezes não é suficiente. Então, esse conjunto de questões eles têm que ser pensados. Se realmente a estrutura do departamento com essas nuances, se você vai fazer o que o professor Mário Rigoni falou, não, agora é a minha vez, porque politicamente é a minha vez e fim de conversa, né? Tenho que ganhar o GR lá, fim de conversa, é isso. Então, vocês notam que no âmbito da própria instituição que nós criamos, que nós fazemos a participação, que nós inventamos regras, ao mesmo tempo nós fazemos todas essas distorções. Nós professores, hein? Não são alunos nem servidores que fazem isso, não. Somos nós professores. Nós professores que criamos o negócio e fazemos ao mesmo tempo distorção. Quer dizer, então isso daí é algo que tem que ser muito refletido, né? Do âmbito da instituição, de quem está, porque é possível mudar? Bom, sempre é possível, né? Sempre é possível. Queremos mudar, né? Tem ônus na mudança. Bom, o outro modelo é melhor ou nós vamos, né, dar uma engrossada aqui para ver se é possível ou não? Então, é claro que agora, nessa linha, tem a angústia do chefe. Vou listar algumas aqui. Poder de decisão do chefe, 0. Recurso orçamentário. Na Unesp, não, na Unesp tem algumas unidades que dividem o custeio por departamento e aí o chefe tem, acho que prudente faz isso, que eu me lembro, tem algumas unidades que o chefe ainda tem alguma prerrogativa. Se o departamento gera receita própria, vai para a unidade, tchau, voa a receita, não quer nem saber. Controle de atividades do ensino dos docentes, chefe. O meu exemplo fiquei, o professor Maurício Racho e Silva, e ele ia aula olhar que os docentes dele faziam.
O chefe obedece a algum plano, né, ou algum projeto acadêmico departamental? Né? O chefe tem poder sobre os funcionários do departamento? Não, agora você não vai mais trabalhar com esse, você vai trabalhar com aquele. É pôr a cabeça a prêmio, né? Planejamento das atividades de pesquisa, né? Algum chefe participa disso, o departamento participa, né? Controle de qualidade das publicações, projetos, os alunos que vão estar no departamento. Tudo isso pode ser feito? Lógico que pode ser feito. Vai melhorar? Acho que vai. Mas é a angústia do chefe. Controle estrito sobre os docentes. O senhor Marcos Felipe já falou, né? O docente está aqui, ele cumpre o RDIDP, ele não cumpre. O que eu faço com ele, né? Eu vou ser corporativo nessa hora ou eu vou... O que eu vou fazer, né? Controle de qualidade das atividades departamentais como um todo. Olha quanto de angústia. Eu só listei algumas aqui, né? Porque posso fazer um livro sobre isso daqui. É mais uma aqui, né? O controle dos projetos junto às fundações. O docente faz o projeto, recolhe o dinheiro lá na fundação, faz o que quer, o chefe não sabe de nada. E aí se ele se intrometer lá com o docente? Aí eu ouvi bobagem ainda. Então, é claro que esse conjunto de observações, eles têm que estar inseridos entre uma coisa institucional. Se o departamento é a engrenagem, menor engrenagem, obviamente a instituição, junto com as suas faculdades, seus institutos, né, tem que ter a visão da instituição como um todo. E, às vezes, existe uma distância enorme dentro daquilo que se discute lá no âmbito da instituição, nos órgãos superiores, e aquilo que acontece lá no departamento. Né? Uma distância quilométrica. Para dizer que acho que a maior parte, né, não sei se é a maior parte, né, dos docentes que fazem parte dos departamentos, às vezes não tem nem ideia do que a instituição, a sua instituição, está decidindo, que diretrizes quer implementar, que rumo que quer tomar. Às vezes toma uma decisão lá no conselho universitário que aquilo... Aí você pergunta para um docente lá na outra ponta, fala, mas decidiram isso lá? Bom, é uma orientação institucional, quer dizer. Então, existe um processo que, às vezes, ele... Na Unesp, talvez é mais grave do que... na UFABC, do que lá na USP, na Unicamp, porque nós estamos aí espalhados por tudo quanto é lado, né? E a informação que é importante, é relevante, do ponto de posicionamento, do ponto de vista acadêmico, do ponto de vista ético, do ponto de vista de todo ponto de vista, o docente lá fala, que gozado, né? Interessante, aprovaram isso, né? Então é complicado. Então, é óbvio que essa parte do departamento, através dos seus conselhos, da sua organização, da sua estrutura, né, se você não tem uma diretriz, né, clara, uma diretriz clara, discutida no âmbito do departamento, sob o ponto de vista do que é o departamento, o que ele quer, como que ele está alinhado, né, com a sua instituição, a coisa se perde no meio do caminho. Os departamentos, eles têm uma responsabilidade, na minha visão, que é extremamente importante. Talvez, como o professor Fernando Costa disse, a essência, eu sou muito partidário disso, a essência é a qualidade dos profissionais que você tem. E aí o departamento, ele, na estrutura atual, ele tem uma grande responsabilidade, porque... em que pese ele não homologar o resultado dos concursos de contratação, ele é responsável pela produção do edital. Ele faz o edital de contratação de docentes. E nós temos também o grande problema. Se você não contratar docentes dentro desse perfil de qualidade acadêmica que você acha desejável para o seu departamento, que esteja inserido no plano departamental, é claro que você casa com um problema
e leva esse problema não só para o seu departamento, mas para a sua unidade, para a universidade o resto da vida, até morrer, porque eu desconheço os departamentos que exerce o direito estatutário de, no final do estágio probatório, falar, ó, você serve ou você não serve. Não faz isso. Não é? Não se faz. Está lá, tem as regras, mas não se faz. Então, o departamento, com uma célula, engrenagem, menor engrenagem, no fundo, ele é o grande responsável pela essência da qualidade dos profissionais da instituição, que fazem a instituição. E aí eu sou partidário do professor Fernando. Se o modelo de departamento está ali, está bom. Tem outro modelo que não é departamental, também, ué. Qual é a meta? Qual é o objetivo? Tá? Volto a dizer, se pudesse baratear a estrutura, é melhor. Melhor. Mas se a qualidade dos docentes está ali e é de alto nível, as metas, os projetos são alcançados da mesma forma. Tá? Então, essa parte é importante no meu ponto de vista. Quem contrata, né? Quem faz o edital, quem faz a banca ali, qual o critério que foi adotado? Aí tem aquela maldita mania, né, que a gente fala, não, mas eu preciso por causa, como o professor Marcos Felipe diz, não, é por carga horária. Bom, tá bom, que seja por carga horária, mas e a qualidade desse profissional, né? O que ele vai trazer de novo, né? O que ele vai inovar? E eu sempre dizia, olha, a universidade não pode errar nas contratações. É caro, é muito caro, não é? É muito caro na universidade, os docentes é muito caro. Se você fizer dentro da parte orçamentária das universidades, é o que está acontecendo agora. Quanto que está comprometido dentro do orçamento das universidades com a folha? Servidor representa 30%, 70% é docente. Tem universidade que está com um comprometimento de mais de 100%. Então é caro, é o mais caro. Se ele é o mais caro, ele tem que ser o de melhor qualidade. E é o departamento que tem que fazer isso. E agora, se o departamento não tem a estrutura acadêmica, os projetos, a visão da academia na sua essência, se o professor foi contratado lá, ele só dá umas aulinhas lá e está tudo bom, acabou. Não exerce o forte direito que tem de ser o grande controlador dessas atividades. Então, acho que meu tempo está acabando, eu só queria dizer e chamar muito a atenção para esse item, que a essência da instituição está no corpo de professores, a essência dela. E é claro que se você tem a universidade e vai fazer uma avaliação, vamos fazer uma avaliação departamental, avaliação individual, né? Isso foi uma discussão, a professora Maria Dalva está ali, né? Quando estava lá no CEP, no Conselho Universitário, vai falar, muita gente acha, não, vamos avaliar o departamento, outros, não, vamos fazer a avaliação individual, né? Porque também quando você pega um departamento, você faz a média, às vezes tem 3, 4 lá que carrega o piano, o resto não faz o mínimo, né? E na média fica uma beleza. Então, é complicado. É óbvio que hoje nós vivemos fases diferentes. Não adianta que eu vim chorar, assim como o professor Marcos Felipe, o professor Fernando, que somos da mesma universidade, e falar, não, o modelo nosso lá e tal, bonito. Hoje não. Nós temos hoje gerações diferentes. Nós somos as gerações baby boomer, né? Hoje não, é X, Y, Z. Até falei com a professora Marilza hoje. Eu não sei o que os professores que estão sendo contratados na universidade hoje, com menos de 35 anos, eles pensam do modelo de ensino que está aí. Porque eles já são de uma geração diferente. Eles já são. Então, não sei. Eu acho que isso daí é algo extremamente interessante para se discutir. E só para finalizar, queria dizer que talvez os chefes que estão aqui, é óbvio que o que mais se
se luta numa instituição acadêmica igual a nossa, né, que é a universidade, é a mudança de atitude. Né? Quer dizer, é você conscientizar os seus colegas, né, você está exercendo o cargo de coordenador ou chefe, qual é a atitude que tem que ser tomada frente à instituição. Acho que isso é extremamente importante. E nisso nós não podemos fugir, que é a responsabilidade acadêmica, da meritocracia, né? Qual é o seu papel ali na formação de bons profissionais, no exercício das atividades, etc, etc. Tá? Então, eu só queria finalizar que talvez o anseio, seja de departamento, né, ou seja, sem departamento, o anseio das unidades que são as menores, se nós levarmos ao extremo, né, daquilo que nós entendemos por academia, o que nós queremos ser? Nós queremos ser, talvez, uma referência nacional e internacional. Em que? Olha, aquele pessoal lá forma os melhores alunos do país. Entendeu? Todo mundo quer aqueles alunos lá. Olha, aquele grupo lá, eles estão mais avançados nessa área do conhecimento do que qualquer um. Então, acho que é isso que a gente tem que lutar. Né? Não é fácil, não é fácil. Mas essa é a minha visão. Muito obrigado. Gostaria de pedir a todos que preparem as suas perguntas para o debate, para os nossos 6 professores. E antes disso, temos 10 minutos para tomar um cafezinho.